Hello, Wardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underwater, episódio de número 3 da parte 2 de número 27 da saga Alicization no total. E posso arriscar dizer para vocês, meus queridos jovens, que, sem dúvidas, o mundo já tá entrando em guerra, já tá no teste da carga final Underwater, a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos pedir nossa pupila em casamento, vamos pensar no futuro, no nosso amor que pode surgir. A gente não quer morrer, né, sem fazer a nossa declaração, então vamos logo pedir. É isso que eu posso dizer, por conta de que esse episódio eu duvido que alguém lembrava do pedido de casamento ou alguém achava que teria isso no final do episódio. Mas, sem dúvidas, foi indescritível, foi magnífico esse episódio. Para todo caso, vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei, por conta de que finalmente a rainha está voltando. Nossa querida Asuna-sama finalmente vai reencontrar Kirito em Underwater. Para todo caso, tem muitas informações legais que eu vou destacar ao longo do vídeo, mas já devo arriscar dizer que o episódio como um todo finalmente fez essas apresentações da Dark Territory, digamos que mostrou quem vive nesse território e mostrou quem chegou lá. Afinal, nosso querido Bekutar já despertou, já está consciente em Underwater. Bekutar é, digamos que, o login, é a conta, mas eu vou chamar assim a pessoa, o usuário que usa, porque eu acho mais fácil chamar de Bekutar pelo nome que ele usa, digamos que na vida real dele, digamos que fora do mundo de Underwater. Mas para todo caso, ele chegou e a guerra está para começar. Para todo caso, vamos falar sobre Sword Art Online Alicization, episódio de número 27, ou se você preferir dizer de número 3, mais conhecido como o Beikuri da Dark Territory é tão legal quanto o do Império Humano. Sem dúvidas, eu já começo ressaltando o melhor chip dos animes, meu querido Kirisuna que mora no meu Kokoro. Como vocês sabem, eu falei, a waifu suprema, Arisu, amor da minha vida, mas Kirisuna também é aquela coisa preciosa, por conta que é um chip muito bonito, tem um belo desenvolvimento de certa maneira, principalmente por conta da novel, mas a adaptação consegue mostrar isso de uma maneira que fica até, digamos que linda, fica impecável. Por conta do que? Quando o Kirito precisa, ele sempre se dedica ao máximo para proteger, para, digamos que, não deixar que nada aconteça com a Asuna. Já foi mostrado em vários momentos, principalmente no filme do Ordinal Scale, como ele treinou, como ele teve que melhorar suas habilidades para que ele pudesse, digamos que, lutar, para que ele pudesse, digamos que, salvar a Asuna. Então, acontece que, basicamente, quando a Asuna mais precisa do Kirito, ele sempre está lá. E agora que o Kirito mais precisa dela, ela finalmente está indo para Underwater para ajudá-lo. E foi muito bonito essa parte, porque realmente é mostrado. Talvez se alguém entrar em Underwater, falar com o Kirito, digamos que tentar fazer com que ele mesmo se perdoe, talvez ele recobre sua consciência, por conta de que a culpa fez com que ele se destruísse. E a culpa é um sentimento que muitas vezes pode acabar, digamos que com nossa mentalidade. É algo muito forte. Então, basicamente, o Kirito precisa do conforto, da ajuda de alguém além do mundo de Underwater. Talvez de alguém que tenha uma ligação forte, profunda, alguém que ele é apaixonado, como a Asuna. Então, basicamente, eu tô muito ansioso para ver a volta deles. Vai ser muito emocionante, muito bonito de ver quando a Asuna reencontrar o Kirito, ver, digamos que nos olhos mesmos, porque ela encosta no corpo, mas, tipo, ela vai estar no mesmo mundo que ele tá com a consciência dele. Então, basicamente, vai ser muito bonito essa parte. E se a Asuna, já falando o que ela quer dizer pro Kirito, já me emocionou, imagine quando ela reencontrar ele, aí que eu vou chorar mesmo, por conta que ela só disse numa frase, acabou comigo, acabou com o meu emocional, me abalou, eu sou meio fácil mesmo. Ela só disse, basicamente, ela quer se encontrar com o Kirito e ela quer dizer que mesmo no sofrimento, mesmo na tristeza de perder companheiros que eram importantes, você fez tudo que você podia, Kirito-kun. Então vai ser tão bonito essa parte, porque ela realmente entende a gravidade de tudo que aconteceu. Querendo ou não, o Kirito ficou 2 anos, ele fez laços, ele teve grandes companheiros, melhores amigos, e essas foram perdas que acabaram com ele, acabaram com sua alma, com sua mentalidade, com seu fractoraito. A culpa é algo que vai nos destruindo quando surge, então a gente precisa muito do apoio de alguém que a gente é apaixonado ou alguém que é apaixonado por nós. Então, basicamente, a Asuna vai precisar muito ir a Underwater para ajudar o Kirito nesse momento. Mas vai ser muito bonito essa parte, porque, sério, sem dúvidas, a Asuna vai mostrar o poder do anel. Porque entendedores entenderão o que eu quis dizer. Afinal, nossa querida Asuna também já sofreu perdas que eram muito importantes para ela. Devemos lembrar das temporadas passadas, da nossa querida Yuki. Então, digamos que para a Asuna também não foi fácil passar por essa situação. Ela também teve perdas que eram muito importantes para ela. Então, eu acredito que também para ela saber talvez disso, ela não sente
exatamente o mesmo que o Kirito. Afinal, foram 2 anos de convivência diárias que o Kirito teve. Mas podemos dizer que a Asuna meio que vai tentar o confortar e tentar o consolar, digamos que vai tentar fazer o que ela puder quando ela estiver em Underworld. Mas para todo caso, tendo falado dessa parte envolvendo o Kirito, a Asuna não tem, digamos que só essa missão. A outra missão dela envolve encontrar Arisu. Acredito que isso é um assunto muito importante, por conta do que? A Arisu, digamos que é a alma, ela é o projeto Alicization. Então, digamos que todos vão correr atrás dela durante essa guerra. Então, ela vai ser alguém que vai ter que lutar. Ela ainda vai se preocupar com o Kirito. Então, digamos que basicamente a Arisu vai estar com muitas coisas nas costas para lidar. Mas o que eu posso dizer é que vai ter a Asuna para ajudá-la nisso. Por quê? A Asuna, ela vai ter o objetivo não só de ajudar o Kirito a se recuperar, como ela vai ir para Underworld para levar a Arisu para o Ardo Endo Altar, eu acho que é assim que se diz, que é o altar do fim do mundo, que é o que a gente já falou nos vídeos anteriores, que a obra já explicou, que o Kikuoka falou que era para o Kirito fazer isso, e como o Kikuoka disse, se o Kirito tivesse resistido, ele iria fazer isso, ele conseguiria. Então, basicamente, a gente vai ver que a Asuna vai ter que fazer o que o Kirito ainda não tá fazendo. Mas, para todo caso, vai ser importante isso, porque vai ser, de certa maneira, interessante ver o encontro da Arisu com a Asuna. Eu acho que não vai ser a melhor das primeiras impressões, eu posso falar isso com vocês logo logo, mas no momento eu só tô dando dicas aí, mas sério, vai ser muito divertido essa parte. Conta de que a Asuna, ela vai entrar simplesmente em Underworld, só que ela não vai entrar com uma aparência comum, não. Ela vai entrar com uma super conta, como o episódio já mostrou. Ela pode usar uma conta de administradores, uma conta mega poderosa, onde você pode ser um cavaleiro, um nobre, ou será mesmo até um deus. Bom, sobre isso, vamos conversar quando aparecer. Mas eu acho que o encontro da Asuna, digamos que a chegada dela em Underworld vai ser legal, tanto para ver o reencontro com o Kirito, como o encontro das waifus, ela encontrando Arisu. Então, basicamente, eu tô muito ansioso para isso acontecer, mas vemos que foi mostrado que a Asuna é a única capaz de cumprir essa missão. Digamos que Kikuoka não ia conseguir, Kojiro Sensei não ia conseguir, Higa não ia conseguir, porque a Asuna tem experiência de combate, a Asuna tem laços profundos com o Kirito, então ela é a única que pode realmente fazer tudo o que eles estão pedindo. E vale se notar que tudo isso que o Kikuoka tá pedindo pra Asuna é por conta de que ele sabe também da experiência de combate dela. Querendo ou não, ela foi uma das sobreviventes de Sword Art Online, devemos lembrar disso. E acontece que, como tá no teste de carga final, Underworld não está mais instável. Digamos que, dependendo da situação, várias pessoas podem ser mortas, até mesmo Arisu. Então o dever da Asuna realmente é chegar lá e proteger Arisu. Mas, sério, promete e vamos conversar quando isso acontecer, mas acredito que eu deveria destacar porque o episódio mostrou os objetivos que a Asuna terá que fazer em Underworld. Mas finalmente vamos falar do nosso querido vilão dessa parte 2 do Alicization. Vamos falar de Mira-san e seus companheiros, ou melhor dizendo, Bekutar Soshite Nakamatachi. Por conta do que? Eu posso dizer que ele vai ser um dos grandes vilões que talvez a gente queira matar, que a gente tenha ódio, mas devo dizer que ele tem mesmo uma postura confiante de um capitão, ele mostra isso, os seus subordinados são leais a ele, então de primeira impressão, já que o episódio mostrou, ele mostra isso. E acontece que foi bem legal que ele e o protagonista, o Kirito, já se enfrentaram em Gangan Online, e acontece que foi uma derrota para o time de Bekutar. Então, como será essa revanche entre ambos? Porque agora será um confronto, uma guerra puramente, né? Então esperamos que o Kirito recobre logo a consciência e volte para essa batalha para ter essa revanche, não é mesmo? Afinal, a primeira vitória já foi do Kirito. Será que será mais uma seguida? Bom, o que eu posso dizer é que eles invadiram facilmente a Ocean Tartaro, mostra que eles estão com alguns aliados que são nipponjins, a América que contratou, digamos, a empresa do Bekutar, como foi mostrado, se eles forem pegos pelos japoneses ou algo acontecer com eles, a culpa nunca irá para a América, eles não sabiam de nada, tipo, basicamente foi isso, estão pagando o serviço, mas não pode falar para nós caso algo aconteça com você. E o Bekutar aceita, mostrando que ele já lida com essas atividades do submundo. E a ordem que ele recebe basicamente é ir atrás do projeto Alicization, ou seja, procurar as HIs para produzir, né, para a América HIs autônomas, ou seja, para isso eles precisam pegar o projeto Alicization da Araço, por conta de que a América não quer perder para o Nippon em nível de armas, por conta de que o Nippon teria um poder muito acima da média. Então vemos que será uma caça a Arisu e será uma batalha bem complicada, porque se você for perceber, a história já está envolvendo várias questões, mas eu tô gostando bastante. Na verdade a história está abordando várias questões, mas basicamente é a Dark Territory, é o Bekutar, digamos que usando a Dark Territory, é o Kirito, então tá tudo meio que interligado de certa maneira. Mas então, acredito que já falei rapidamente sobre o que eu queria dele, mas vale dizer que eles estão meio que trancados, por mais que ele tenha dominado a sala principal, eles não têm, digamos que, acesso às contas principais de administradores. Por exemplo,
exemplo, eles não têm conta nenhuma do Império Humano, eles teriam que começar do nível 1. Ou seja, eles estão basicamente com as contas da Dark Territory, que são contas que tinham acesso liberado, e são contas do Imperador e de seu subordinado principal. Ou seja, são contas de nível talvez de cavaleiro ou acima de um cavaleiro. São os mais fortes da Dark Territory e que mandam nas criaturas. E eles já tiveram o objetivo de entrar nesse território, porque assim eles coordenam, eles mandam as criaturas irem atrás disso. Basicamente tudo isso vai, digamos que entrando já com a história daí da guerra, de certa maneira, embora Bekhtar e seus companheiros não saibam de tudo que vai ocorrer, digamos que do teste da carga final. Mas é importante ressaltar isso, que eles estão usando a Dark Territory. Mas acredito que tendo falado do Bekhtar, vamos falar agora da Dark Territory, por conta de que teve personagens bem legais, como eu havia falado, o Berekuri da Dark Territory e a nossa querida Fanatio. Ou melhor dizendo, vamos chamar do Shasutar e da Arypia. Berekuri da Dark Territory ou Shasutar, independente do nome do nosso querido integrante dos Cavaleiros Negros, devo dizer que já gostei desse personagem. Por conta do quê? Eu acredito que é um personagem que eu nem me lembrava, não me recordava tanto, mas é um personagem que já tem, digamos que, meu respeito e minha admiração. Porque vemos que ele tem a mesma postura do Berekuri, por conta de que vemos que ele deseja paz, ele deseja fazer uma trégua, ele decide fazer um tratado. E acontece que eu acho que ele é um dos poucos da Dark Territory que quer isso, né? Porque a gente sabe que o povo, quando quer guerra, o povo só quer saber de guerra. Mas basicamente foi legal porque mostra a surpresa, digamos que o espanto dele quando ele soube, digamos que da morte da Quinera. Porque, sério, aquele ser imortal, quem que jurava que ia matar? Por isso eu digo, nunca duvide do poder do hack. Mas o que eu posso dizer, agora sem brincadeiras, é que ele realmente ficou muito surpreso, tipo, ele falou, como assim? Você realmente está certa? E daí acontece que Arypia, ou se você preferir chamar de Fanatio da Dark Territory, ela já diz, digamos que para o Shasuta, que realmente ela ficou durante uma semana investigando isso e ela foi morta. Então acontece que, tipo, ele fica aliviado, digamos que as expressões, reações dele são de se sentir confortável agora. Por conta do que? Agora ele finalmente pode, talvez, fazer uma trégua, digamos que com a humanidade, com o Império Humano, como ele mesmo falou. Finalmente podemos tentar a paz agora. E na minha opinião foi uma parte importante isso, porque eles focam em personagens que prometem ser relevantes para a obra ou até queridos. Se notarmos, são personagens da Dark Territory. E a Dark Territory, por conta de que por mais que já tenha sido informado, já tenha sido falado, a gente não conhece, digamos, a experiência de quem vive lá. A gente não sabe realmente como foi, digamos que a vida toda, talvez da Arypia, como foi a vida toda, digamos que do Shasuta. A gente não sabe mesmo se eles são, talvez, os verdadeiros, os grandes inimigos. A gente sabe que eles querem realmente, digamos, invadir o Império Humano. E pelo que dá a entender, eles são os inimigos. Mas acontece que mostrar, digamos, que o lado desses grandes inimigos é algo interessante. Ver os motivos do porquê eles querem invadir o Império Humano também é interessante. Então, para todo caso, eu quero ver a visão deles, que estão, digamos, que vivendo em Andauardo. O que eles querem fazer e por que eles queriam invadir. Por conta que vemos que tem membros, tem pessoas que não querem, digamos, que lutar contra a humanidade, que eles querem a paz, que eles querem viver em harmonia. E vemos que os Dark Knights, ou ao menos Arypia, e posso dizer que o Shasuta, eles querem isso. Então acontece que basicamente ele fala que o Conselho dos 10 vai ser a parte mais difícil, ele provavelmente vai ter que matar uns 4 conselheiros, uns 4 membros importantes, ou seja, líderes de grandes facções, entre eles, digamos que a líder, a chanceler, digamos que do clube, ou melhor dizendo, como eu posso dizer que eu esqueci o termo, mas digamos que da Ordem dos Magos, e isso quer dizer que ela é perigosa, por conta de que ele quer matar ela, porque ele descobriu que a chanceler sabe o segredo da Quinera, o segredo de como ela conseguiu se tornar imortal, ou seja, provavelmente essa chanceler dos magos vai querer se tornar a próxima imperadora. Por conta disso, para que haja uma paz, sacrifícios devem ser feitos, ou seja, nosso querido Dark Knight vai dar fim no mínimo em 4 pessoas importantes, em 4 líderes, pelo menos isso no ponto de vista dele. Acontece que a Arypia fala que tudo bem, os Orc, os Goblins, eles não são inimigos, mas a chanceler dos magos, ela é extremamente perigosa. E acontece que a preocupação que a Arypia demonstrou, acontece que a gente já nota o romance, porque foi a partir daí que podemos dizer que o Berekuri da Dark Knight, ele, digamos que convida, ele pede a garota em casamento, porque ele fala, me desculpe por te deixar nessa posição ambígua de pupila, por ter te deixado por tanto tempo assim, mas você quer se casar comigo agora? Então, sem dúvidas, foi uma parte bonita, foi uma parte tão fofinha, porque a gente mal conhece, só que a gente já shippa o casal. Então, eu gostei, parabéns, eu acho que os Dark Knights estão tendo um romance muito bonito de se ver, digamos que nessa parte do Visualization. Mas acontece que, para concluir essa parte, vemos que ele não vê com mau olhos o Berekuri, por conta do quê? Ele
foi mostrado que o Shasuta, ele tem o objetivo realmente de falar com o Berikuri, por conta de que ele falou, se realmente a Kinera foi morta, digamos que ele é o único no comando a partir de agora. Eu odeio esse cara, mas eu vou ter que conversar com ele. Então foi muito engraçado essa parte, porque ele basicamente é uma cópia do Berikuri, digamos que da Dark Territory. Ele odeia o Berikuri, mas ele é muito parecido, então sério, eu achei muito engraçado isso. Mas basicamente vai ser muito interessante se realmente tiver um contato entre Berikuri e Sashuta, ou melhor dizendo, Shasuta. Eu acho que vai ser muito interessante, porque ambos são personagens que têm carisma, são personagens relevantes, então eu quero ver muito o que vai acontecer com esse reencontro. Mas vai ser legal, porque ele admite que o Berikuri vai ser fácil de conversar, eles vão conseguir ter uma influência, e eles são os únicos que vão provavelmente conseguir fazer com que essa paz surja, porque falando com o comandante, digamos que dos Cavaleiros da Integridade, do Seigo Kinshi, que agora é o comandante supremo, e digamos que ele agindo como comandante da Dark Territory, a paz poderá surgir e assim a guerra acabará. Era isso que todos nós queríamos, provavelmente, mas acontece que não é assim, afinal o Bector chega, e quando o Bector já chega, a sala do trono é quebrada por correntes, tanto que ele e Iripia são avisados de que alguém está no trono, alguém chegou, alguém está na sala que estava bloqueada. E nesse momento o episódio se conclui, porque digamos que Mira-san junto de seu companheiro finalmente entram em Andawarato como os comandantes, como as contas mais poderosas da Dark Territory. Sem dúvidas, espero ansioso para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Andawarato, por conta de que esse episódio 3, 27, ele apresentou muitas coisas interessantes. Eu acho que ter visto o Bector foi muito bom, foi uma das melhores partes do episódio. Ter visto, digamos que o Shasuta é um grande personagem, eu acho que vai ter um destaque enorme no próximo episódio. Ele poderia ser um ótimo aliado, pelo menos ao meu ver, através desse episódio. E admito que ver a Iripia também foi basicamente legal, porque digamos que eles são o Berikuri e a Fanatio, digamos que da Dark Territory. Então, arrisco dizer que eu queria ver mais deles ao longo da obra. Eu queria ver, talvez, ele reencontrando ou encontrando o Berikuri. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, porque o próximo a gente já sabe sobre o que vai abordar. Mas eu já falo sobre isso. Para todo caso, esse episódio apresentou duas coisas que eu ainda tenho que destacar. Primeira coisa que é mais importante, Higa-san. Então, eu acho que o Higa-san é um personagem que a gente deve ficar atento com uma fala que ele apresentou. Por conta de que ele deu a entender que ele sabia o que aconteceria com a Dark Territory, que as contas estavam liberadas, mas ele não avisou o Kikoaka disso, por conta de que a Kojiro pergunta, ela questiona e fala, tá bom, a gente vai enviar a Asuna, mas eles também podem entrar lá. E ele fala, basicamente sim, mas eles não vão conseguir entrar nas contas que estamos usando porque elas estão protegidas. Ou seja, a maioria das contas do Império Humano eles não têm acesso. Só que acontece que as contas da Dark Territory eles têm. Só que o Higa, ele não quis contar isso. E qual foi o motivo dele não ter contado? Por que que ele decidiu ficar quieto, ter omitido essa informação, que é algo importante? Para todo caso, talvez a gente saiba com o próximo episódio. Continuando, vamos concluir aqui falando sobre a Shinon e a Yui-san. Por conta do que? A gente viu que a Yui, digamos, reuniu todo o grupo, toda a tropa de SO. Ela falou basicamente o que aconteceu com o Kirito, o que a Asuna vai fazer. Digamos que explicou toda a situação que irá ocorrer em Andawarato. E a gente vê que, tipo, o Clan já tá com as mãos aqui, tipo, pensando, caraca, o que a gente pode fazer? Isso é um fato bem legal, porque o Clan não é o melhor amigo do Kirito, mas ele é um amigo muito querido. E ver, tipo, que ele sempre quer estar ao lado do Kirito, ele sempre quer ajudar o Kirito é algo muito importante, porque mostra, porque querendo ou não, o Kirito teve uma grande importância na temporada 1, afinal é o protagonista. Mas para todo caso, ele ajudou muito o Clan, ajudou muito o Adio, ajudou todos os personagens. E agora é o momento que eles querem ajudar o Kirito e a Asuna. Então eu acho que foi muito importante essa parte, essa cena como um todo. Então a gente viu que a Shinon, digamos que basicamente todos estão sem fazer nada, porque eles não sabem ainda o que eles poderão fazer, mas mostra, digamos que a parte fecha, digamos, da Yui nesse episódio, falando que eles poderão agir em certo momento. Então basicamente vai ter ainda um foco, digamos que na Shinon e companhia, daqui a alguns episódios. Não acredito que será os próximos. Mas para todo caso, eu concluo, acredito que falando sobre o que faltou do episódio, por conta que vemos que a Shinon teve pesadelos com o Bector, porque ela já enfrentou ele. Então acontece que ela ainda se lembra dele, da postura, da maneira com que ele age. E não é uma maneira muito legal. Afinal, ele matou ela sem dó, digamos que
estrangulando, ele poderia ter usado uma arma. Então podemos dizer que esse grande vilão da parte 2 não é tão, digamos que interessante, tão querido. Mas para todo caso, acredito que era isso que eu queria destacar sobre a China. E devo concluir ou destacar ao menos a cena que foi mostrada no episódio sobre o teste da carga final, que ao menos o hacker do Bactar já está suspeitando de algo, por conta de que eles invadiram a Ocean Tártaro, só que eles não sabem realmente que vai ocorrer, digamos que, o resetamento de todos os Fractorites se a resposta deles for a guerra entre Império Humano e Dark Territory. E isso foi muito legal porque mostra vários pontos, porque foi assunto da parte 1, provavelmente eu já devo ter feito o vídeo falando sobre isso quando foi assunto do episódio, quando o Kirito soube sobre isso, que os Fractorites de certa maneira seriam apagados, eles não seriam salvos caso a resposta seja a guerra. E foi interessante isso por conta do que? A gente vê que no momento atual eles não podem mexer, digamos que provavelmente, como posso dizer, no painel de controle. Eles não têm controle, digamos, agora sobre o mundo lá, sobre o Império Humano, sobre o mundo de Andawardon. E acontece que eles estão se preparando realmente para a guerra. Só que se a resposta que eles conseguissem fosse talvez a paz, o tratado, provavelmente eles não iriam ser resetados, por conta de que daí seria uma evolução atendida como está no aviso. Só que se a resposta à evolução não for como eles queriam, todos os Fractorites seriam apagados ou resetados, melhor dizendo. Ou seja, podemos concluir que então, se houver a batalha, realmente eles serão apagados? Provavelmente isso já foi assunto da parte 1, eu que não estou me recordando totalmente. Mas é legal de destacar isso por conta de que o Bactar e seus companheiros não sabem disso. E se eles entrarem no teste da carga final, provavelmente os Fractorites deles também ocorrerão perigo. Porque, como o próprio Kiko Akatsuki disse, eles não estão numa situação estável agora. Se você for mandado para lá, vai haver várias mortes, porque eles estão no tempo de guerra. E esses Fractorites mortos, eles não vão retornar. Então é muito interessante isso, porque digamos que o hacker lá tá suspeitando de algo, e será que ele vai descobrir ou não? Bom, basicamente a gente vai saber logo sobre isso. Mas se sua pergunta é Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underwater? Próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underwater, meus queridos Corrais, provavelmente veremos mais da Dark Territory, como já diz a prévia, ou melhor dizendo, como já diz o título, será focado neles. Então podemos esperar talvez a relação do Shasuta com o Bactar, veremos quais serão os planos deles, será que veremos o Conselho dos 10 todos reunidos? Será que já mostrarão todos os personagens importantes da Dark Territory? Será que teremos uma experiência, digamos, um passado de algum personagem da Dark Territory como a Arypia? Bom, a gente vai ter que esperar, mas com certeza assistindo a gente vai conversar, sem dúvidas, obviamente, mas também eu espero que tenha um foco na Arisu, no Berikuri, nem que seja de 5 minutos. Perguntasse, eu realmente gostaria que o foco voltasse logo para Arisu, porque eu queria ver já ela falando com o Berikuri, com os Seigokinshis, mas provavelmente isso deve ocorrer talvez no final do episódio que vem, ou talvez nos próximos, mas eu acredito que o próximo eles não vão focar só na Dark Territory. O título é Dark Territory, mas não quer dizer que o foco vai ser totalmente deles. Então tenho fé que Arisu volta para o próximo episódio, mas para todo caso a gente já sabe que tem Arypia provavelmente para o próximo. Mas como eu disse, assistindo, sem dúvidas a gente vai conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underwater. Mata na